ter acesso à presença de Deus tem sido o maior anseio dos seres humanos através dos séculos. Essa comunhão foi perdida quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. A grande mensagem do cristianismo é que Deus sempre vem em busca do ser humano, convidando-o para estar na sua presença. No primeiro convite feito por Deus ao povo de Israel, lá no deserto do Sinai, para estarem na sua presença, o Senhor pediu que Moisés subisse com alguns líderes do povo para estarem com ele na montanha. Porém, Deus deu-lhes instruções específicas para preparar o povo, a fim de que pudessem estar na presença do Senhor, de um Deus santo. O povo se preparou, porém, quando ele se manifestou, houve trovões, relâmpagos, fogo, e o povo despreparado tremeu, faltou-lhes fé. E assim, contrariamente ao plano de Deus, eles disseram: Moisés, por favor, suba você sozinho, fale com Deus para que nós não morramos. Naquela ocasião, Deus disse a Moisés: Moisés, vocês vão construir um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês no deserto. Deus deu-lhe um modelo lá no monte. Deus manifestaria ali a sua presença. E o simbolismo, o ritual do santuário prefiguraria a futura vinda do Messias, a sua aliança com o seu povo e o plano da salvação. É interessante que, inicialmente, devido à rebeldia deles, o santuário foi colocado fora do arraial de Israel. Depois, por intercessão de Moisés, ele foi colocado no meio do arraial. Porém, para proteger o povo, Deus deu algumas ordens. Primeiro, os levitas acamparam em torno da área do santuário. Depois, para que pudessem ter acesso a ele, havia um muro de tecido em redor da área onde ficava o santuário, em redor do pátio, para que nenhum estranho pudesse entrar ali. Depois, para alguém entrar no santuário que o sacerdote fazia diariamente, havia um véu, protegendo a entrada do santuário. E mais, entre o primeiro e o segundo compartimento do santuário, no qual ficava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, havia mais um véu. E além daquele véu, somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Na carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo apresenta a experiência do santuário em Israel para dizer como que, assim como na experiência do santuário, como ali estava prefigurado, para poder vir a esse mundo, Cristo não poderia fazê-lo na glória que possuía no céu junto ao Pai. Assim, nós não poderíamos contemplá-lo face a face, porque ele era o próprio Deus, o resplendor da sua glória, um com o Pai. Por isso, diz Paulo, para nos salvar, para cumprir a sua aliança de salvação, foi necessário que ele assumisse a natureza humana. E a encarnação de Cristo foi como que um véu, que permitiu que Deus habitasse conosco, um Deus santo em meio a um povo imperfeito. E mediante este véu, a encarnação de Cristo, Deus armou o seu tabernáculo entre nós, e nós podemos contemplar a sua glória velada através da encarnação de Cristo. Paulo lembrou aos Hebreus que 3 vezes ao ano os homens em Israel subiam ao Monte Sião, a Jerusalém, para apresentar-se perante Deus face a face, para buscarem auxílio divino. Havia a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Ele lembrou-lhes que Cristo havia cumprido com precisão cada uma das festas previstas na antiga aliança. Todas elas prefiguravam a aliança que Cristo faria, a nova aliança. Assim é que o Novo Testamento nos informa que, por exemplo, Cristo morreu no dia da preparação da festa da Páscoa, na hora 9ª, no momento em que o Cordeiro Pascual seria sacrificado. Ele cumpriu cada detalhe prefigurado na Páscoa. Mês após a sua morte, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado como um sinal de colheita, um sinal de que Cristo for entronizado no céu e que o seu sacrifício for aceito perante todo o universo. O Novo Testamento nos mostra que quando Cristo ascendeu aos céus, os discípulos sentiram-se esperançosos e triunfantes, porque Cristo havia cumprido todas as promessas relativas ao Messias.
Ele era Deus conosco. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por isso eles saíram com vigor, proclamando a mensagem da ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. Eles perceberam que, encoberto pelo véu da natureza humana, Cristo havia aberto pela humanidade um novo e vivo caminho para o céu junto ao Pai, como precursor da humanidade. É por isso que a ascensão de Cristo aos céus é tão central no Novo Testamento e é central na teologia de Paulo na Carta aos Hebreus. Nessa semana, na Carta aos Hebreus, nós estudamos alguns dos resultados da ascensão de Cristo aos céus. E Paulo destaca algumas delas. Primeiro ele diz, com a ascensão de Cristo aos céus, ele foi ali entronizado à direita do Pai. Todo o universo agora segue a liderança de Cristo, porque o caráter de Deus foi vindicado por ele na cruz do Calvário. A ascensão de Cristo marcou não só a sua entronização, mas o governo final de Cristo em todo o universo. Cristo é, diz Paulo, também, como segundo resultado, o representante da raça humana perante o universo. Nós nos lembramos que quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram escravos de Satanás. Esse julgou-se príncipe desse mundo, um novo representante da raça humana e do planeta. E assim, quando haviam os encontros, os concílios celestiais aos quais compareciam os filhos de Deus de todos os mundos criados, Satanás aparecia também como se fosse representante da terra. Porém, a palavra de Deus nos diz que ele é o acusador dos irmãos e acusador do caráter de Deus, um usurpador. Assim, Cristo, ao assumir a natureza humana, o fez como se fosse um segundo Adão, na condição moral de Adão antes de pecar. Viveu a vida justa e perfeita em nosso lugar. E após a sua morte e ressurreição, ele ascendeu aos céus e apresentou-se ao Pai como um novo representante da raça humana. Nessa batalha moral contra o pecado, ele é apresentado no livro de Apocalipse com o título de Miguel, aquele que vence Satanás. E assim, com a ascensão de Cristo aos céus, Satanás foi expulso dos concílios celestiais. E ele não pode mais apresentar-se como representante da raça humana. Cristo é o nosso novo representante. Ele é o novo Adão. É interessante que Paulo diz que isto marcou como terceiro resultado a inauguração da nova aliança. Nós temos agora um novo e vivo caminho aberto rumo ao Pai. O caminho aberto por Cristo Jesus. Podemos aproximar-nos com confiança do seu trono de graça, por aquilo que Cristo fez com nós, se apresentando ali como nosso representante. Ele nos recebe ali pela fé. Mais ainda, Paulo disse que, como quarto resultado, nós temos o início do ministério sumo sacerdotal de Cristo lá no céu. E assim nós temos o verso áureo dessa semana, no qual nós lemos em Hebreus capítulo 9. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. A nova aliança em Cristo provê os meios para nos aproximarmos de Deus, com ousadia, com confiança, por aquilo que Cristo fez por nós. Em Cristo recebemos o perdão dos pecados, a transformação da nossa vida. Diz Paulo, nós provamos o dom celestial, provamos a boa palavra, os poderes do mundo vindouro. Assim, o ministério de Cristo inaugurou uma nova era para a raça humana. E Paulo diz claramente que o ministério de Jesus no santuário celestial é a âncora da alma, é a nossa certeza, é a nossa confiança. Em quinto lugar, Paulo diz que a ascensão de Cristo aos céus estabeleceu a garantia de acesso a uma pátria superior. Tornou real para os crentes a promessa: eu vou preparar-vos um lugar. Paulo lembra aos hebreus que na antiga aliança os israelitas subiam ao Monte Sião para buscarem a face do Senhor. Na nova aliança,
mediante a fé, nós chegamos ao Monte Sião Celestial, a Nova Jerusalém, a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Nós chegamos através do nosso representante Cristo Jesus, à presença do próprio Deus, mediante a fé. Paulo diz na sua carta que a Nova Jerusalém pertence às coisas, ao reino das coisas que se esperam e não se veem, mas que nos são asseguradas em Cristo Jesus, mediante a fé nele. Enfim, a realidade daquilo que Cristo faz hoje no céu em nosso favor deve encher-nos a certeza da salvação. A realidade da presença de Cristo junto ao Pai Celestial deve levar-nos a concluir que as promessas da vida eterna são nossas, são reais, nesse mundo de dor, de tormenta, de guerras, de enfermidades, de tantos problemas. De acordo com as promessas da palavra de Deus, Cristo foi visto pela humanidade, encoberto pelo véu da encarnação, quando aqui esteve, e nos abriu um novo caminho para o céu. Porém, a grande promessa que ele nos dá é que um dia nós o veremos, face a face, veremos o seu rosto em glória, quando ele vier nos buscar. Ele prometeu e ele o cumprirá. Que essa seja a minha e a sua certeza, a nossa grande esperança em nossa vida.